Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Alegria poder chegar na tua casa, conversar contigo nessa manhã, nesse dia do Senhor, dia que é o último domingo do mês de maio. Nesse dia nós queremos terminar a nossa série de pregações, a nossa série de mensagens, que tem como título Para a Festa Não Terminar Mal. Ao longo desse mês de maio nós conversamos sobre essa temática, uma temática voltada à vida em família, temática voltada à vida de casal, à vida, enfim, nos relacionamentos familiares e interfamiliares. Nossa pretensão, nossa expectativa, nosso desejo foi ter podido de alguma forma contribuir com a tua vida, com a tua família, com o crescimento dos relacionamentos, a maturação dos relacionamentos, o aprimoramento dos relacionamentos e levar para ti a mensagem de que uma família feliz, uma família bem estruturada, a gente só encontra, só consegue quando a gente está perto do Criador da família, que é o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O meu desejo é que nesta manhã, ou quando fores assistir essa mensagem, a bondosa mão de Deus esteja contigo, que o Espírito Santo fale ao teu coração e que o teu coração, que a tua vida seja como uma terra fértil, onde a palavra de Deus encontra abrigo e condições de germinar, crescer e produzir os frutos no tempo certo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor estenda sobre tua vida e tua família a sua bondosa mão nesse momento. Amém. Eu te convido, antes de mais nada, a gente ter uma palavra de oração. Senhor Deus, novamente nós estamos num final de semana e queremos deixar a Tua palavra falar ao nosso coração. Fala a nós, Senhor, por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo também possa achar no nosso coração uma terra fértil onde a Tua palavra possa germinar, onde a Tua palavra possa encontrar, de fato, escuta atenta, coração aberto e condições de germinar, crescer e trazer aquilo que é necessário. Assim nós oramos e colocamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa jornada e ao longo de toda essa jornada, a palavra que nos acompanhou foi a palavra do Evangelho de João, capítulo 2, os versículos 1 a 11, que dizem o seguinte. Eu quero ler contigo esta palavra, eu quero ler contigo esta palavra do Evangelho do Senhor. João capítulo 2, os versículos 1 a 11 dizem o seguinte. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele.
Essa é a história das bodas de Caná da Galileia. E nós vimos, ao longo do mês de maio, nas nossas mensagens que abordavam esse tema, então, para a festa não terminar mal, nós conversamos sobre o vinho que representa a alegria. O vinho consumido na medida certa, na medida adequada, ele promove bem-estar, ele promove alegria. E nós vimos então, na nossa primeira mensagem, que em muitas famílias, em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, a alegria acabou. Conversamos sobre isso. Na nossa segunda mensagem, nós conversamos então sobre os convidados e nós vimos então que o fato de Jesus ter sido convidado para estar naquela festa salvou aquela festa de um fiasco, salvou aquele casamento de uma vergonha que seria lembrada por gerações. E nós então conversamos sobre isso, sobre o significado de ter Jesus como convidado. Aí na nossa terceira mensagem nós conversamos sobre as talhas. As talhas, esses recipientes que estavam cheios de água e foram transformados em vinho. E nós vimos então a importância de Jesus transformar o conteúdo das talhas, o conteúdo das talhas que somos tu e eu. Aí nós fizemos uma pausa no domingo passado, pois tivemos aqui na comunidade o nosso culto de confirmação e hoje nós queremos conversar então sobre o milagre que aconteceu nas bodas de Caná da Galileia. A gente não pode esquecer que essas 4 temáticas, elas estão entrelaçadas, elas estão ligadas uma à outra, e a gente precisa ter consciência de que essas 4 mensagens, de que essas 4 palavras, esses 4 temas, eles estão intimamente ligados, entrelaçados, eles precisam ser vistos como um todo, porém, cada um quer falar ao nosso coração de uma maneira toda especial. O milagre de Jesus nessa festa, que é a transformação da água em vinho, portanto, a devolução da alegria para aquele casamento, a devolução da alegria para aquela festa, para aquele enlace, para aquele momento em que duas pessoas estavam se unindo em matrimônio. Jesus devolve a alegria e salva essa festa de um fiasco. Esse momento é um momento todo especial. Por quê? Porque naquele momento Deus pôde agir e salvar aquele casamento. Jesus promoveu ali um verdadeiro milagre. E a pergunta é, será que o milagre foi a transformação da água em vinho ou o milagre foi a salvação deste casamento de ser um completo fiasco? A gente pode olhar os dois como milagre. A transformação da água em vinho, mas também, e especialmente, essa é a nossa ênfase, esse é o nosso pano de fundo, o milagre está no fato de que através dessa ação de Jesus, da transformação da água em vinho, um casamento entra para a história não como um fiasco, mas como um lugar onde Deus se manifestou e salvou esse casamento da vergonha, do completo fiasco, da completa chacota que certamente seria essa festa caso os convidados tivessem ficado sem o vinho. Mas quando Deus age na vida de uma família, quando Deus age na vida de uma pessoa, quando o conteúdo das talhas, lembrando da nossa terceira mensagem que as talhas representam nós, quando Deus age e muda o conteúdo de uma pessoa, um milagre acontece. E para nos ajudar a entender isso de uma maneira bem prática, de uma maneira bem palpável e bem compreensível, eu quero nessa manhã te convidar a assistir trecho de uma entrevista de Rodolfo Abrantes, no programa do Danilo Gentili, no SBT. Quero te convidar a ficar com a gente aí e acompanhar um trecho dessa entrevista, onde ele fala justamente dessa transformação que aconteceu dentro dele, do milagre que aconteceu na vida dele e da esposa dele. Acompanha com a gente. Você disse que você estava vivendo, isso te desgastava, e você disse que foi olhar para Jesus que mudou. Como é que você olhou sozinho? Alguém fez você olhar? Como é que foi isso? Cara, a minha história com o Senhor foi bem interessante, assim. Eu amo contar essa história, tá? Eu já contei ela uns 2 bilhões de vezes, mas para mim é sempre a primeira vez.
No ano de 2000, eu reencontrei a minha esposa, a Ali. A gente tinha se conhecido em 94, quando o Raimundos foi abrir o show do Ramones, uma turnê do Ramones no sul do Brasil. Ela, com 15 anos, já dava aula de inglês, então ela foi contratada para ser intérprete do Ramones. E eu, cara, achei ela a menina mais linda do mundo e, cara, do dia que eu olhei para ela, eu falei, com essa eu caso. E, assim, para resumir uma longa história, em 2000 a gente se reencontrou e aí ela já estava muito louca. Ela era, se ela estivesse aqui, ela ia dizer que eu era mais louco que ela, mas não, ela era muito mais louca que eu. A gente era um casal bem problema. Mas a gente se amava e a gente ficou junto. Inevitavelmente, com a vida louca que a gente tinha, não tinha como um relacionamento dar certo. E começou a se deteriorar. Junto a isso, eu comecei a sofrer no meu corpo as consequências dos abusos que eu fazia. Eu comecei a ficar doente e sou filho de pai e mãe médicos, mas eu não tinha coragem de fazer um exame, porque eu não tinha coragem de encarar, de repente, um diagnóstico pesado contra a minha vida. A conta começou a chegar. Começou a chegar. Eu comecei a perder muito peso, comecei a ficar com muita cara de doente, as pessoas viram me perguntar, tá tudo bem com você? Tipo, amigas da minha namorada, que é a minha esposa, né? Chegavam para ela e falavam, acho que esse cara tá com HIV. Tipo assim... Você tinha medo de ter AIDS? Eu tinha muito medo, porque a minha vida era extremamente promíscua e, enfim, há muito tempo, né? E completamente fora do normal. Você é vocalista de uma banda de sucesso, você tem sexo o tempo inteiro. Então, assim, eu tinha muito medo de ter um encontro com a verdade. Eu aprendi a vida inteira que a verdade dói. Que a verdade dura e que a verdade é dura e dói. Então, eu não queria saber disso. Eu pensei, cara, se eu vou morrer, eu vou morrer. Apareceram uns caroços debaixo do meu braço, começou debaixo das axilas, tipo, eram como que ínguas, muito grandes, que doíam muito. Foram se multiplicando na região da virilha. E eu, cara, fiquei desesperado, estava tomando 2 anti-inflamatórios por dia para aquilo diminuir. Nesse tempo, o nosso relacionamento começou a ficar terrível e a Alexandra, ela então, começou a buscar a Deus. Por quê? Os pais dela, quando ela era criancinha, frequentaram a igreja, foram da igreja. E então ela tinha essa raiz cristã. Sabe aquele crente de berço que nunca seguiu, mas conhecia, tinha temor. E naquele momento, eu acho que aliado ao momento mais maduro da vida dela, apesar de ser o mais louco, ela começou a buscar Deus de um jeito diferente. Ou seja, ela entendeu que ela precisava mudar. Ou seja, não era uma questão de vir Jesus e resolve essa área da minha vida. É Jesus, minha vida está bagunçada. E o Senhor ama essa vida bagunçada desse jeito. Então eu te entrego a minha vida bagunçada desse jeito, porque só o Senhor pode consertar. E, cara, fica um recado, não tem bagunça que Ele não possa consertar. E, cara, ela começou, então, com esses papos dessas irmãs para lá e para cá, e começou com uma reunião de oração dentro de casa. Eu não gostava de nada daquilo, eu não gostava de crente, eu não queria saber de Bíblia, eu não gostava de pastor, de igreja. Pô, eu vim do punk rock, eu não gostava de nada disso. Até que um dia eu estava fumando no banheiro e as irmãs chegaram, eu esqueci que era o dia da reunião, e fiquei doidão. Participei daquela reunião mais... Alguma irmã pediu? Tem um para mim? Não. Não. Talvez ela tivesse vontade, mas chegar a pedir, ela não pediu, não. O velho homem apareceu. Eu sei que eu participei dessa reunião, entreguei minha vida para Jesus sem entender nada do que eu estava fazendo. Na real, fiquei morrendo de medo daquelas mulheres. E chegou a semana seguinte, cara, e na semana seguinte, enquanto elas oravam por mim, uma delas me entregou uma palavra de conhecimento. Eu só vou explicar isso para não ser uma palavra, um termo que fique, o que esse cara está falando. É como na igreja a gente chama quando Deus dá uma palavra profética, ou seja, Deus revela algo a respeito da vida de alguém. Isso pode ser uma enfermidade, quando Ele revela uma enfermidade, Ele já está curando. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela me entregou um recado de Jesus. Ela disse, irmão, o Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando de um câncer no estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Você acreditou quando ouviu? Cara, eu senti alegria. Assim, o que eu posso te dizer que eu senti naquela hora foi alegria. Eu senti um cantinho de sorriso no meu rosto. Uma boa notícia. Sabe, Deus tem planos bons para você. Você fez tudo errado o tempo inteiro até aqui, mas eu chego aqui agora e eu faço por você o que ninguém pode fazer e você não precisa nem crer nisso. Eu creio por você, depois você vai crer. Sabe, tipo assim, eu nem tinha fé e Deus veio e operou isso em mim. O louco é que naquela hora começou a vir uma enxurrada de pensamentos. Eu comecei a me lembrar que meu avô e 2 tios, por parte de mãe, tinham morrido de câncer de estômago. 2 tias tinham arrancado um seio por causa de câncer, tudo da família da parte da minha mãe. Na família do meu pai tinha muito câncer também.
eu comecei a me tocar, eu tenho uma dor no estômago há uns 2 anos, era um desconforto, não era uma dor que me levasse para o hospital. Você tinha dor no estômago? Um desconforto, era um desconforto diário. Sistema linfático já totalmente zoado. zoado, você falou que tinha íngua, tinha glândula Tinha mais alterada. de 10 em cada braço, um monte na virilha, tudo alto, porque eu estava muito magro. Então, cara, naquela hora, as contas bateram todas. Eu falei, cara, quem é essa mulher? Quem é Jesus? Tipo, eu só fiquei com pergunta. Que amor é esse? Como assim ele me ama? Ele é Deus, ele me ama, ele tem uma obra na minha vida. E eu fiquei, ok, foi uma boa notícia. Naquela tarde, enquanto elas oravam para ir embora, eu tive uma reação muito estranha, porque enquanto elas oravam, eu não sabia orar, nunca tinha orado na vida, eu de mão dada com elas orando, e eu comecei a soprar. Eu soprava até, cara, acabar o ar dentro do meu pulmão. E eu fiquei até constrangido, falei, tô pagando um amigo soprando enquanto todo mundo ora. Eu falei, o que eu estou fazendo? Dentro de mim veio o entendimento, está saindo de você. E eu me toquei, cara, está saindo o quê? Aí eu me lembrei do que ela disse. Aí eu percebi, cara, meu estômago não está doendo. Falei, uau, interessante, não está doendo. E nunca mais doeu. 3 dias depois, eu tomando banho de manhã, quando eu fui passar desodorante, Rolon, eu tinha que passar com muito cuidado por causa dos caroços, eu fui passar, não doeu. Eu olhei, não tinha nada. Apalpei com força, não tinha nada. Saí pelado pela casa, correndo. Aí ele estava no outro banheiro, secando o cabelo. Falei, amor, olha uma coisa. Cara, eu me lembro até agora da cena de eu no espelho, pelado, chorando, mostrando o sovaco para ela. Tipo, olha isso, desapareceu tudo. Cara, eu chorava copiosamente, tipo assim, uma alegria. Hoje eu entendo os bebês chorando quando nascem. Tipo assim, era aquele choro. Sabe, o ar entrou, cara, eu tô vivo, não vou mais morrer. Aquele decreto de morte saiu. Tipo, tudo isso de graça, velho. Eu não fiz nada para merecer isso. E ficava ecoando, ele é Deus, ele me ama, ele tem uma obra na minha vida. Mano, zoou. Assim, a primeira frase dessa música nova que eu estou lançando hoje, ela fala, eu bem que tentei ficar igual, mas não consegui, sabe? Tipo, muita gente pergunta, você mudou tão rápido? Eu falo, na verdade, eu tentei ficar igual. Eu tentei continuar fumando meu bagulho, eu tentei continuar na banda, eu só não consegui mais diante da revelação do amor dele por mim. Tu assististe aí, tu nos acompanhaste aí no vídeo, nesse trecho, nesse recorte dessa entrevista do Rodolfo Abrantes, onde ele fala sobre o que aconteceu na vida dele, o que Jesus fez na vida dele. É um testemunho que eu particularmente gosto de uma maneira bem pessoal, porque ele assume de fato, ele não tem vergonha, ele vai, por onde ele vai, ele fala do que Jesus fez na vida dele. O Rodolfo, ele era fundador e líder da banda de rock, os Raimundos, uma banda que nos anos 90, a minha geração de adolescência, era muito tocada. A galerinha pulava e fazia festa ouvindo os Raimundos. E como ele mesmo revela, os bastidores da fama estavam matando ele. E precisou acontecer uma mudança na vida dele. Ele mesmo fala que se continuasse do jeito como estava, certamente ele estaria morto. Queridos, a nossa vida é uma vida que as nossas talhas vão se enchendo de sujeira, de lixo, de coisas tóxicas que vão nos matando aos pouquinhos. E por isso Jesus precisa tocar. Jesus precisa tocar na tua vida, Jesus precisa tocar na minha vida, Jesus precisou tocar na vida do Rodolfo, Jesus precisa tocar na vida do ser humano, para que haja uma purificação, para que essa talha que só tem água possa se transformar num líquido precioso, num líquido que promove alegria. Nós precisamos entender que a vida do Rodolfo e o seu casamento foi restaurado porque Jesus entrou ali. Se nós quisermos, se nós desejarmos relacionamentos, famílias, casamentos restaurados, nós precisamos entender que a mesma experiência que o Rodolfo teve, de abrir-se para Deus, precisa também acontecer na nossa vida. Essa é uma verdade que muitos sabem, mas poucos experimentam.
Porque a maioria das pessoas que vive o fracasso, a frustração, que já não conseguem mais ter alegria no seu relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja o pequeno núcleo familiar, seja o grande núcleo familiar, as pessoas que já não encontram mais alegria nesse relacionamento, eles acham que só tem um jeito, que é pular fora, que portanto não tem mais restauração, que não tem mais recuperação, que não tem mais jeito, e essa é uma mentira muito grande que estão contando. Não é verdade. Os relacionamentos podem ser restaurados quando Jesus tem acesso, quando Jesus é convidado, quando Jesus pode mudar o conteúdo das talhas, quando Jesus vem e consegue acessar o coração do ser humano. A mentira que é contada é que não tem mais jeito. A mentira que é contada é que é melhor pular fora. A mentira que é contada é que nosso casamento, nossa família foi um erro. Não foi um erro. Quando Jesus consegue ter acesso ao coração das pessoas, assim como teve na vida do Rodolfo, assim como teve na vida de tantos outros cristãos de renome nesse país, e teve também na minha vida, quando Jesus tem acesso ao coração do ser humano, vidas são refeitas, relacionamentos são refeitos. Festas que iriam terminar mal são salvas do fiasco e da vergonha e da humilhação. A solução para os nossos relacionamentos frustrados e fracassados, a solução para as nossas famílias começa quando a gente permite Jesus ter acesso à alma humana e tratar o que está lá dentro. E tratar o que está lá dentro. A gente muitas vezes acha que Deus vai mudar apenas nosso comportamento. Às vezes pessoas se enganam achando que quando Jesus entra na vida da pessoa, o que acontece é uma mudança ética. E isso é verdade, só que é só a metade da verdade. Quando Jesus entra na vida de alguém, acontece uma mudança ética, uma mudança de comportamento, uma mudança de jeito de falar, de se portar, de lugares que frequenta, de pessoas com quem anda e tudo mais. Isso é verdade, mas isso é só a metade da verdade. Porque essa mudança visível, externa, exterior que se vê, é fruto da ação de Jesus na alma humana. E é isso que precisa ser restaurado. E esse é o milagre. Esse é o milagre de um casamento restaurado. Esse é o milagre de uma talha que se abre para que aquilo que está ali dentro seja transformado em algo melhor. O milagre das bodas de Caná da Galileia está ligado à transformação do conteúdo das talhas e está ligado ao conteúdo que dá alegria para aquele casamento. E tudo isso acontece porque Jesus está ali. Nesse sentido, eu quero chegar até ti nessa manhã e te dizer que o retorno da alegria na família só acontece quando o conteúdo do teu e do meu coração é substituído. É substituído pelas narrativas de Jesus. É substituído pelas narrativas do Evangelho. Mas que narrativas são essas, pastor? Que narrativas são essas? Que narrativas do Evangelho são essas? As narrativas do Evangelho que precisam preencher o teu coração, que precisam preencher a tua alma, são as narrativas adequadas. A narrativa de que a família foi criada por Deus para a nossa alegria. As nossas talhas precisam experimentar essa verdade. Nós precisamos experimentar essa verdade. A verdade de que a família foi criada por Deus para a nossa alegria. Família, sim, exige sacrifício, trabalho, dedicação, comprometimento e etc. Mas foi criada por Deus para a nossa alegria, para a nossa bênção, para a nossa satisfação, para o nosso pleno gozo, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto filha. A família foi criada para a nossa alegria. E essa é a narrativa do Evangelho que precisa ser ouvida da boca de Jesus nessa manhã por ti. Uma outra narrativa do Evangelho, outra narrativa de Jesus que quer inundar o teu coração e provocar um milagre na tua vida,
que quer substituir mentiras que são muitas vezes colocadas no coração humano e são aceitas como verdade, é a mentira que precisa ser substituída pela verdade de que casamento, família foi feito para durar. Nós muitas vezes nos deixamos seduzir por esta mentira de que casamento, família é para enquanto durar, entendeu? Se não dá mais, a gente descarta, a gente troca, a gente vai em busca de um novo relacionamento, de uma nova experiência, e isso é uma mentira. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Se há alguém que me assiste nessa manhã, que passou por um processo de divórcio, por um processo de separação, eu quero te dizer que eu me solidarizo contigo. Eu me solidarizo contigo porque existem situações que são insustentáveis. Existem situações em que não dá mais mesmo. Eu não estou dizendo que a gente precisa estar num relacionamento onde eventualmente tenha violência, onde tenha desrespeito, onde tenha agressão, onde tenha barbaridades. Eu não estou dizendo que a gente tem que permanecer num relacionamento desses. Mas um relacionamento que chegou nesse ponto é porque está muito longe do que Deus desejou e planejou. Agora, se esse casal, se essa família que vive esse extremo completamente longe de Deus, se voltar para Deus, esse casamento que está em frangalhos, ele pode sim ser restaurado. Mas se não, em algumas situações, de fato, a separação é inevitável. Me entenda bem, eu não estou dizendo que nós devemos procurar o divórcio e a separação. Eu não estou afirmando isso em absoluto, pelo contrário. Pelo contrário. Eu quero te dizer que se talvez está chegando, a tua família está chegando num ponto em que tu diz, não dá mais, não tem mais jeito, a gente não vai mais conseguir. Eu quero te dizer que ainda tem esperança, porque Jesus é aquele que salvou um casamento em Caná da Galileia de um fiasco, porque pessoas foram até Jesus e pediram ajuda. Assim também pode ser contigo. E se tu, meu querido, já passou por um processo de divórcio e já está num novo relacionamento, eu quero te dizer que a bênção de Deus quer estar contigo nesse novo relacionamento. A bênção de Deus quer estar contigo, se tu fizeres o que é o certo. Se tu fizeres o que é a vontade de Deus, a bênção de Deus quer estar contigo. A bênção de Deus quer te acompanhar. A bênção de Deus quer ser derramada sobre ti, se fizeres o que é certo. Com o detalhe de que quando se está num novo relacionamento, a gente entra nesse novo relacionamento trazendo consigo as coisas do primeiro relacionamento. Um ex ou uma ex, filhos ou não, um sogro, um ex-sogro, uma ex-sogra e por aí vai. Então a gente tem que estar preparado também para ir para esse segundo relacionamento. Mas eu, em hipótese alguma, e eu quero fechar o parênteses dizendo isso, em hipótese alguma estou condenando quem chegou ao ponto de dizer não dá mais. Mas a ideia do não dá mais, não tem mais jeito para nós, é uma mentira, porque a verdade do Evangelho, a verdade da Sagrada Escritura, é a verdade de que casamento e família foi feito para durar. Foi feito para durar. Mas então por que pastor não dura? Por que não dura? Não dura porque nós, que somos as talhas, vamos nos enchendo, nos abastecendo de coisas que nos intoxicam e que ao invés de trazer alegria, trazem veneno, ódio, destruição e morte nos nossos relacionamentos. E para que possa ser diferente, a gente precisa ter a presença de Jesus na nossa festa. Para que as nossas talhas sejam esvaziadas e preenchidas com alegria, com prazer, com satisfação, com aquilo que realmente faz a vida valer a pena e faz a pena voltar para casa, precisa estar Jesus ali, enchendo a nossa talha com aquilo que pode nos trazer alegria. O Rodolfo e a Alessandra, eles experimentaram a restauração do seu relacionamento.
Eles continuam sendo um casal com estilo roqueiro. Eles continuam sendo. Eu de alguma forma, tento acompanhar assim um pouquinho os dois. Longe de acompanhá-los de perto, como alguns fazem. Não é isso. Mas assim, eu procuro, sempre que ele está em algum programa, deu alguma entrevista, eu gosto de ouvir. Porque ele continua sendo roqueiro, ele continua com esse jeitão dele, mas ele entendeu que ele é um milagre, que o casamento dele é um milagre, que a vida dele é um milagre, que o relacionamento deles é um milagre. Queridos, Jesus fez um milagre naquela festa em Caná da Galileia. Jesus quer fazer um milagre na tua família. Jesus quer fazer um milagre no teu casamento. Jesus quer fazer um milagre no teu relacionamento. Jesus quer fazer um milagre na tua vida em família. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele se importa contigo. Porque a tua vida é valiosa para Deus. Porque tu não és alguém que Deus esqueceu. Porque o teu casamento não é algo que Deus não sabe que existe. Porque a tua família não é desconhecida aos olhos de Deus. Ao contrário, Deus te conhece, Deus sabe quem tu é, Deus sabe o que tu está passando, Deus sabe o que tu está vivendo, Deus sabe tudo o que se passa nas quatro paredes da tua casa ou do teu apartamento. Deus sabe tudo e por Ele saber isso tão bem, Ele quer fazer um milagre na tua vida. E o amor dele é um amor que consegue, que é capaz, que de fato nos convence de que nós somos amados. E tu sabe onde Jesus demonstrou o amor por aquele casal lá de Caná da Galileia? Sabe onde? Não foi naquela festa de casamento onde Ele salvou o casamento de um fiasco. Isso também foi uma demonstração de amor, uma demonstração de misericórdia. Tanto que hoje, 2021, nós estamos falando desse casal que a gente não tem o nome dos noivos. Que interessante, né? Não tem o nome dos noivos, não tem o sobrenome da família, não tem nada. A gente só tem essa experiência desse relato que foi o primeiro milagre de Jesus. Mas a maior demonstração do amor e da misericórdia de Deus por esse casal de Caná da Galileia e por ti e por mim aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus morreu para que as nossas talhas pudessem ser esvaziadas, para que as nossas vidas, os nossos corações pudessem ser esvaziados das coisas tóxicas que nós temos e que fazem com que aos poucos a gente vá envenenando e tornando o ambiente da nossa casa um ambiente doentio, um ambiente de morte, um ambiente que cheira a morte. Foi na cruz do Calvário que Jesus morreu pelos teus erros, pelos teus pecados, pelas tuas culpas, pelos teus ranços, pelos meus ranços, pelos meus pecados, pelas minhas culpas, pelas minhas pisadas de bola. Foi na cruz Jesus te amou. Não é à toa que um culto cristão, que uma mensagem cristã sempre coloca em evidência a cruz, porque ela nos é o lembrete do quanto nós somos amados. O milagre no teu casamento é possível, por quê? Porque Jesus ama vocês. O milagre na tua família é possível porque Jesus ama a tua família. O milagre na tua vida é possível porque Ele ama a tua vida, Ele ama a tua família, Ele ama teu casamento, Ele ama a tua esposa, Ele ama teu marido e Ele quer transformar esse ambiente de morte, esse ambiente de fiasco, esse ambiente de derrota, esse ambiente de humilhação em ambiente de alegria, onde o prazer está de volta. Eu louvo a Deus pela vida do Rodolfo Abrantes. Ele é um testemunho do que aconteceu na vida dele, através da ação de Jesus. Mas tu podes experimentar algo bem melhor, porque a experiência do Rodolfo é dele. Por isso, a experiência melhor é a tua. É a tua experiência de restauração. É a tua experiência de restauração da tua vida. Jesus quer entrar no caos da tua existência. Mas, pastor, a nossa vida nem é tão caótica assim. Louvado seja Deus por isso.
Mas certamente na tua e na minha vida existem detalhes dos nossos relacionamentos familiares que precisam ser ajustados. E é nesses detalhes que Jesus quer participar, é nesses detalhes que Jesus quer fazer parte, nos orientando, nos mostrando como maridos, como esposas, como filhos, filhas, como genro, nora, como sogro, sogra, como a gente pode viver ainda melhor e mais harmoniosamente. Muitas pessoas não têm prazer em voltar para casa, porque o seu ambiente familiar, aparentemente bom, é um ambiente tóxico, porque as pessoas estão cheias nas suas talhas de toxinas que vão matando o relacionamento. Não precisa ser assim na tua vida, não precisa ser assim, não precisa, de fato não precisa ser assim. Tu podes experimentar o milagre. Mas talvez tu digas, pastor, lá em casa, quem não está querendo experimentar o milagre de Deus na sua vida é o meu cônjuge, porque eu tenho buscado. O que eu faço, pastor? O que eu faço quando somente eu estou remando sozinho nesse casamento? Quando somente eu quero o bem da minha família? Quando só eu quero esse ambiente de alegria que Jesus quer dar? O que eu faço? Eu quero trazer para ti uma palavra, um conselho do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, onde diz: se pessoas estão sob jugo desigual, se num relacionamento alguém chega à fé, se torna cristão, se torna seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, de fato, e está casado com alguém que não deseja, que não conhece a Cristo, que não anda com Cristo, não se divorcie, mas ore, seja sal, seja luz, seja vida, seja esperança, seja o testemunho de Jesus na vida dessa pessoa. E aí diz o apóstolo Paulo, e esse que não é crente será santificado através de ti. Traduzindo em outras palavras, Jesus deseja que tu permaneças firme nele. E orando, buscando, clamando e entregando tua família aos cuidados de Deus. A festa não precisa acabar mal. O conto de fadas, lá na nossa primeira mensagem nós falamos sobre isso. O conto de fadas, que muitas vezes é o casamento de alguém, não precisa terminar numa encrenca. Quando a gente se abre para o agir de Deus, quando a gente deixa Deus agir na nossa vida, entrar na nossa talha, transformar o que há dentro de nós. E nós muitas vezes entramos para dentro de um relacionamento conjugal, para dentro de uma família, trazendo coisas que envenenam, que estragam, que corrompem, que arrebentam com a nossa vida em família. E é justamente aí que Deus quer tratar. É justamente aí que Deus deseja transformar. É justamente aí que Deus deseja curar, abençoar, trazer esperança. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem e desta nossa série. Eu quero te dizer que nós não podemos acreditar na mentira que se conta de que não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito. Se talvez essa festa de Caná da Galileia não tivesse a presença de Jesus, o noivo teria recebido a notícia de que o vinho acabara. E talvez ele teria dito, não tem jeito, vai ser uma vergonha. Nós vamos ter que comunicar aos convidados de que acabou o vinho. E agora, o que faremos? Mas Jesus estava ali. E o fato de Jesus estar ali muda tudo. Se nós quisermos experimentar mudança na nossa vida, só tem um jeito. É quando Jesus tem acesso à nossa família, tem acesso ao teu e ao meu coração, tem acesso ao coração da nossa família. Não é à toa que o versículo 11 do Evangelho de João, capítulo 2, nos diz que este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E não é à toa isso, porque o primeiro milagre é justamente a salvação de um casamento. E aí nós percebemos a importância que tem uma família para Jesus. Nós percebemos a importância que tem um relacionamento conjugal para Jesus. Nós entendemos a importância que tem a tua e a minha vida para Jesus.
Jesus te ama. E Ele te ama tanto que Ele deseja mudar a tua história, para que ao final da vida tu digas: eu sou hoje muito mais feliz com a minha família do que quando casamos. Interessante que quando os empregados levam então o vinho para o mestre de cerimônias, para que ele provasse, o mestre de cerimônias chama o noivo e diz: mas vem cá, qual é a tua? Normalmente dão o melhor vinho antes e depois o vinho pior, mas tu guardou o melhor até agora. Quando Jesus passa na nossa história, quando Jesus passa na nossa vida, e quando Jesus tem acesso ao nosso coração, a cada fase da vida que a gente vai desenvolvendo, quando Ele tem acesso a cada fase da nossa vida, quando chega no final, o balanço é que está melhor do que quando começou. Esse é o milagre que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer permitir com que os casais que estão vivendo o ninho vazio possam dizer: hoje a nossa vida está melhor do que quando a gente casou. Deus quer permitir com que casais que tenham filhos pequenos possam dizer: hoje a nossa vida está melhor do que quando nós casamos. Casais que já têm o privilégio de poder receber seus netos adolescentes em casa, Deus quer agir de tal forma ao longo da vida desse casal, que esse casal possa dizer: hoje, com meus netos adolescentes, talvez chegando já com as suas namoradas na casa do vô e da avó, a nossa vida está melhor do que quando nós começamos. Porque ao longo da nossa vida em família, o Senhor Jesus foi convidado, foi o Senhor, foi aquele que a gente convidou para estar ali fazendo milagres. Milagres da transformação do nosso coração, transformação que precisa ser diária, que precisa ser cotidiana, não é um momento na vida só. Martinho Lutero, certa vez, disse que todos os dias a gente precisa deixar o velho Adão morrer. Ou seja, todos os dias Jesus precisa chegar na nossa talha e emborcar o conteúdo tóxico lá de dentro e encher da presença dele, para que dali saia vida e alegria. Deus deseja fazer um milagre na tua vida. Deus deseja fazer um milagre no teu casamento. Deus deseja fazer um milagre na tua história. Deus deseja transformar a tua história. Dessa forma, eu chego ao final desta série de mensagens. Desta forma, eu chego ao final desta série de pregações. E eu quero te convidar a colocar em prática tudo isso que tu ouviu. A ser, de fato, alguém que experimenta o milagre de Deus e que pode, de fato, fazer esse balanço, essa avaliação, por ter vivido com Cristo, ter vivido com o Senhor, pode fazer essa avaliação de dizer: hoje está melhor que ontem, que está bem melhor do que anteontem, e assim por diante. Porque à medida que um casal, que uma família vai envelhecendo, vai adquirindo maturidade, vai crescendo, vai se desenvolvendo com o convidado que se chama Jesus Cristo, a vida vai ficando melhor com o passar do tempo. Apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das batalhas que toda a família enfrenta, vai chegar no final melhor do que no começo, do que quando começou. Jesus não livrou esse casal de problemas. Jesus livrou esse casal de ter um casamento que fosse um fiasco. Deus não nos quer livrar dos problemas, Ele jamais promete isso. Mas Ele quer nos livrar de viver uma família que acabou mal. Uma história que começou bonita, mas que acabou mal. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Mas para isso, Ele precisa ser o convidado de honra. Convida Jesus para entrar na tua vida em família. Convida Jesus para entrar na tua vida e ser o Senhor da tua vida, para que Ele te transforme num pai melhor. Eu falo isso a
partir da minha experiência. A partir da minha experiência. Eu oro para que Deus me faça um pai melhor, um marido melhor. Convida Jesus para entrar na tua vida, para fazer de ti uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Convida Jesus para fazer parte da tua vida e tu experimentar esse melhor de Deus para nós, esse melhor que não é a vida sem problemas, mas que é uma vida que, à medida que vai sendo vivida com alegria, com prazer, com intensidade, com felicidade, onde a gente experimenta o cuidado amoroso, misericordioso, o perdão gracioso, a misericórdia tremenda e eterna do nosso Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe teu relacionamento, que Deus abençoe a tua história. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Deus esteja contigo, Deus sobre ti levante a sua face, Deus derrame sobre ti a tua paz. Deus te conceda experimentar o milagre na tua vida em família. Amém. Fica o convite para na semana que vem nos acompanhar de novo na mensagem semanal aqui da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. Lembrando que os nossos cultos presenciais estão acontecendo com restrições, é verdade, com os protocolos de segurança sanitária sendo seguidos, mas fica o convite para estar aqui conosco 9h30 da manhã presencialmente ou a qualquer horário através das nossas mensagens online que estão disponíveis no Facebook da comunidade e também no YouTube da comunidade. Se inscreve lá no canal do YouTube, recebe as notificações direitinho e pode nos assistir quando quiser. Que Deus abençoe tua vida, que Deus derrame sobre tua vida a sua misericórdia e a sua graça. E se você desejar contribuir com a nossa comunidade, desejar dar uma oferta, desejar dar o seu dízimo, enfim, daqui a pouco, no final, no encerramento do culto, vai estar projetado uma pequena arte, onde você tem, então, a conta bancária da comunidade, pode fazer ali o seu depósito. Quer se identificar, se identifica, quer fazer anonimamente, faz também, mas fica também a oportunidade de abençoar a nossa comunidade, de abençoar o trabalho de pregação do Evangelho na comunidade luterana do Fundo Canoas. Um forte abraço e nos encontramos então na semana que vem. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra.